Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há anos tenho ouvido e lido considerações sobre inspirar-se no camaleão como forma de sobreviver no mundo corporativo. Este que se apresenta sempre dinâmico, sempre mutante, com expressões frequentes enaltecendo e promovendo a figura do camaleão. Fala-se da arte de camaleonear, ou do profissional camaleão, ou do empreendedor camaleão, ou do colaborador camaleão, ou do camaleão corporativo, assim no sentido mais amplo, mais genérico. Ou seja, em boa parte das vezes, a figura do camaleão vem apresentada como algo positivo a ser imitado na vida humana. Camaleonar como capacidade de adaptar-se rapidamente e garantir uma longevidade para a organização. Ou, tanto do ponto de vista pessoal também, como corporativo. Essa flexibilidade é necessária para entender o mercado, adaptar-se a ele, e, ao mesmo tempo, sem abrir mão da própria identidade e dos próprios valores. Bom, a verdade é que todos nós ficamos submetidos a isso nesse último ano e meio, um pouco mais, desde que começou a pandemia. As empresas tiveram que adaptar-se e todo mundo acabou tendo que adaptar-se, transformar em boa medida assim a sua casa em escritório. E, bom, o setor de TI se desenvolveu enormemente em função disso e apareceram novos produtos, novos serviços no mercado com essa adaptação às empresas. Eu sou capelão de uma escola de negócios em que os cursos, em boa parte deles, tiveram que passar a ser online e houve um processo de adaptação lá na escola, no Easy Business School, no CU Law School. Em função disso, o meu escritório, por exemplo, da capelania se converteu num estúdio para aulas. Eu fiquei um pouco cigano no prédio, ainda que tenha um espaço enorme, tanto na capela como na sacristia, que dá para atender muito bem as pessoas, mas eu tive também que me adaptar a novas circunstâncias e continuar exercendo a minha função de capelão. Isso mesmo que a gente está fazendo aqui, transmitindo uma gravação de um recolhimento, é algo que até um ano e meio atrás não me passava pela cabeça de jeito nenhum. Ou atender direções espirituais assim pelo WhatsApp, com um vídeo, chamada de vídeo de WhatsApp. Tivemos que adaptar-nos todos nós. Mas eu confesso que ao mesmo tempo, ainda que lendo e entendendo as propostas assim de modo positivo, captando o que cada um dos artigos que já me caíram nas mãos falando a respeito do imitar o camaleão, desenvolver a arte de camaleonear, ou seja, justificando a necessidade de um profissional, de um colaborador, de um empreendedor, imitar o camaleão. Eu confesso que não deixo de experimentar o incômodo. É um sentimento de incômodo, para não falar de um sentimento de repulsa, de rejeição. Provavelmente porque a figura do camaleão, na minha formação, sempre veio associada a um tipo de mentira, a um tipo de camuflagem,
de insinceridade, de necessidade de esconder o que uma pessoa pensa e só para ser, né, para ser aceito, para se proteger, para se defender de um predador que pode ser até o seu colega de trabalho ou um superior que se sente ameaçado com o nosso crescimento, vai saber. E aquela pessoa com personalidade camaleônica, tal como até então sempre ouvira falar, que tem uma preocupação excessiva com o julgamento dos outros a seu respeito, o que traria consigo despersonificar-se, ou seja, abrir mão até dos seus próprios valores essenciais, deixar de viver a própria vida para viver a vida imposta pela opinião e pelo juízo dos outros. Há um livro que eu já utilizei várias vezes na pregação, se intitula Vidas Sinceras, de um autor já falecido, membro do Opus Dei, primeiro bispo auxiliar lá no Rio de Janeiro, depois bispo titular de Nova Friburgo, que acabou falecendo emérito, também já tendo voltado para o Rio. Nesse livro, Vidas Sinceras, no momento determinado, ele fala da figura camaleônica, do homem camaleônico, e fala de modo irônico, de modo crítico, não fala de modo elogioso, nem apresenta o camaleão como uma figura a ser imitada. Diz assim: o camaleão defende a sua fraqueza utilizando um recurso natural, o mimetismo, que o identifica com o meio em que se encontra. Há muitos homens que usam esta máscara, mudam de cor ideológica, profissional, política ou religiosa, de acordo com o ambiente que os rodeia. Estão sempre do lado do mais forte, ou da maioria. São progressistas entre os progressistas, conservadores entre os conservadores, despudorados entre os sem-vergonhas, pacatos na casa dos avós, fervorosos no ambiente da igreja. São de um feitio na família, de outro na escola, na roda de amigos, na praia, e de outro bem diferente quando estão sozinhos. São múltiplos, plurivalentes, têm uma máscara polifacética e, com isso, acabam por perder a personalidade. Lógico, quando o camaleão toma a cor da superfície em que ele se encontra, ele vai se adaptando ao meio para sobreviver. O homem, algumas vezes, adapta-se por prudência, mas outras muitas por covardia, por mediocridade, pelo desejo de agradar a todos, por astúcia, ladinha ou por ambição. E dificilmente não acaba por comprometer a sua coerência, se é que não deforma a sua personalidade. Acaba sendo o caso de um cristão que vive em cima do muro, que tem receio de ser pichado de carola ou de careta, e que nada mais faz do que aumentar o grupo dos indefinidos, dos amorfos, para não dizer dos covardes, do ponto de vista da manifestação da fé, da vivência da fé. O camaleão, ele sabe jogar astuciosamente com a omissão culposa e o silêncio. O homem camaleão, com a atitude escorregadia, ambígua, acaba se inclinando pela opinião ou pelo partido que venha favorecê-lo mais, espera nas discussões que elas cheguem ao fim para depois apoiar o ponto de vista que parece ter vencido, coloca na frente um porta-voz, um testa de ferro, para evitar queimar-se pessoalmente. Gosta com frequência de ficar na sombra para aparecer só no momento do triunfo. Bom, tem na sobreloja lá da sua alma vários sistemas métricos, vários padrões de pesos e medidas que utiliza para favorecer uns e enganar outros. Em certos ambientes valoriza-se essa atitude como prudente, como política, diplomática. Disse que revela jogo de cintura, o jeito brasileiro, quando na realidade muitas vezes seria preciso julgá-la como pouco nobre, como pouco íntegra. Porque um homem, uma mulher poliédricos, escorregadios como uma enguia,
esses que na aparência são uma espécie de heróis da habilidade, na realidade acabam sendo manhosos, matreiros, comediantes, um pouco farsantes. E não é à toa então que a figura do camaleão, para mim, talvez você tenha sido formado, como talvez boa parte até dos que estão me ouvindo agora, se apresenta de um modo não muito atraente, aliás, nada atraente, diferente de como no mundo corporativo tenho observado desde o início que vem sendo apresentado assim com grande frequência. Via num desses artigos falando sobre o camaleão corporativo, que o mundo corporativo nos reserva surpresas, onde muitas vezes não estamos preparados para as fusões, aquisições, mudanças de setor ou mesmo até de gestão. Para sobreviver nesse mundo que muitas vezes não é tão lógico ou racional, o profissional precisa se adaptar de forma cirúrgica à nova realidade. Com esse cenário de constantes mudanças, precisamos ser o que denomino como o camaleão corporativo. Esse é o início, assim como abre o seu artigo, esse autor, eu prefiro não citá-lo, mas para terminar da seguinte forma, não revele sua opinião, especialmente se você for contra. A mudança é uma constância inerente à nossa vontade e ao planejamento. Nesse mundo, vão se destacar aqueles que tiverem em seu DNA a camuflagem do camaleão. Francamente, essa proposta não me atrai nem um pouco. Associada assim à mentira, associada a uma insinceridade, não me atrai nem um pouco. Há sim um artigo que encontrei, confesso que foi o único dentre muitos, porque depois me aguçou a curiosidade e eu fiz questão de procurar mais, que está publicado na página da Gutenberg Consultores. Não sei qual é o tipo de... não vasculhei assim todos os artigos que tem lá publicados. Longe de mim querer canonizar qualquer organização, qualquer empresa, ou menos ainda qualquer pessoa ainda viva. Qualquer pessoa ainda viva vamos dar para ser canonizada até morrer. Pode como tantos heróis do Antigo Testamento decepcionarem. Mas de todos os modos, um artigo que se intitula Camaleões Corporativos, escrito por Walter Serrer, me agradou bastante de ler. E o que ele vai dizer é precisamente que esse comportamento, por analogia, dos camaleões, vem sendo praticado sistematicamente por muitas pessoas, por entender que para sobreviver na selva do mundo corporativo é preciso sistematicamente adaptar-se, flexibilizar, mudar de opinião, sempre que as circunstâncias assim o exigirem, ou em resumo fazer o que os outros querem ou esperam. E ele vai discordar frontalmente disso. Esconder emoções, abandonar convicções, ocultar, omitir fatos e atividades acaba sendo uma constante no dia a dia de muitos profissionais que acreditam que assim estão se protegendo dos seus predadores. São ações que de forma consciente ou inconsciente, ensaiadas ou não, visam transmitir uma impressão idealizada por outros e assim blindar-se dentro das organizações. E, de fato, executivos e muitos profissionais, de modo geral, dispõem de um kit de máscaras que lhes permite atuar e representar perfeitamente o papel requerido em situações várias, de interagir com chefes ou com pares, subordinados, da exultação advinda de uma meta atingida, a demonstração de fúria quando de uma pequena falha. Para cada máscara, um comportamento compatível, tal qual a mudança de cor no camaleão. Há muitos, diz ele aqui, executivos e profissionais, de maneira geral, que dispõem de um kit de máscaras para essas situações. Muitos consultores, muitos mentores e orientadores de carreira entendem e estimulam a representação como o caminho mais adequado para a sobrevivência no ambiente corporativo. E daí vem a pergunta fatídica que o articulista faz: isso está correto? E responde certamente que não.
mesmo que essa estratégia venha produzir algum efeito no curto prazo, ela é insustentável ao longo da vida. Isto vale para todos os relacionamentos, sejam pessoais ou sejam profissionais. As pessoas são diferentes na sua essência, todas têm o seu valor, os seus recursos e limitações, e não podem e não devem viver permanentemente sob o império do julgamento. Além do que, pessoas diferentes têm suas ações governadas por seus valores que não necessariamente são os mesmos de outras. Portanto, dirá, devemos primeiramente e sistematicamente nos abster de julgar, da mesma forma que opiniões e julgamentos alheios não devem nortear o nosso comportamento. Seja como for, sem querer converter o camaleão em objeto de polêmica, ainda que acho que eu já acabei fazendo isso, né? O cultivo da unidade de vida, que é o título do nosso, é o tema do nosso recolhimento desse mês de setembro, Deus seria de ser verdadeiros em cada situação, diante de qualquer pessoa, e mesmo quando nós estamos sozinhos, é uma das propostas mais fortes do Evangelho. Ser pessoas de uma única peça, de uma vida única. E Nosso Senhor dirá com muita força lá no Sermão da Montanha, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo o que ultrapassa isso, tudo o que foge disso, procede do maligno. Não é algo que corresponde a uma expectativa de Deus para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento. Não faz parte do projeto humano que ele tem pensado para você, para cada um de nós. E diz Nosso Senhor também com força, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. E todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a força com que Jesus Cristo propõe uma vida sincera, uma vida íntegra, que acaba deixando transparecer externamente aquilo que se é, os valores que tem lá interiormente. Lá no Evangelho de São João, logo no início, vem narrado o encontro de Jesus com um daqueles que viria a ser o seu apóstolo, um dos seus apóstolos, que é Natanael, também conhecido como Bartolomeu, filho de Ptolomeu. E Natanael tinha sido chamado pelo seu amigo Filipe, que estava vibrando por ter conhecido Jesus e queria apresentá-lo. Diz Natanael, vem comigo, eu quero te apresentar Jesus de Nazaré, acho que ele é o Messias. E Natanael, com toda a sua sinceridade, toda a sua simplicidade, manifesta a sua estranheza, porque ao ouvir falar que era de Nazaré, se acenderam todos os seus preconceitos. Os nazarenos não eram bem considerados, como do ponto de vista de prática judaica. Eram tidos como se fossem maloqueiros, varzianos hoje em dia, pouco praticantes, do rigor da fé judaica. E então Natanael, quando Filipe lhe diz que Jesus é de Nazaré, ele diz, mas de Nazaré, Filipe, de Nazaré pode ser alguma coisa boa? E Filipe, que não está disposto a gastar muita saliva e joga todo o peso da amizade, diz, vem e vê, como que diz, se não fosse eu não teria te chamando, mas dá um voto de confiança, vem e vê. E Natanael se levanta e vai atrás, eram muito amigos mesmo, ele e Filipe, e vai atrás. E quando vão se aproximando de Jesus, Cristo percebe o seu coração acender-se de modo assim intenso, e a ponto de que ele não consegue conter uma exultação e diz, se referindo a Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há duplicidade. E Natanael faz jus a esse elogio de Jesus, porque diz, de onde é que me conheces? Como quem diz, né, que declaração é essa? A gente nunca se viu, você já me viu alguma vez? Uma ponta de desconfiança. E Jesus o deixa completamente desmontado, diz Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira.
Nós não sabemos, não aparece narrado em lugar nenhum que Filipe estava fazendo, pensando, né, embaixo da figueira, mas com certeza seria a respeito da sua vida, qual era qual a projeção poderia ter, de onde vim, para onde vou, qual é o sentido de tudo isso. E o fato é que essa afirmação de Cristo o desmonta. E ele, com toda a simplicidade, vai de um extremo ao outro, da desconfiança para a plena confiança. E diz a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. De fato, acontece ali naquele momento uma sinergia. E Natanael passa a ser um seguidor assim inveterado, né, de Cristo, a ponto de depois também morrer mártir, dar a sua vida por Nosso Senhor. Por outro lado, no Evangelho, as palavras mais duras que aparecem são aquelas que Jesus dirige aos fariseus e aos saduceus, chamando-os de hipócritas. Não como uma xingação, nos seus lábios nunca sairia uma xingação, mas ele é a palavra viva. Quando pronuncia a palavra, emprega as palavras, emprega no seu sentido mais exato, porque efetivamente eram pessoas que não transmitiam exteriormente aquilo que eram interiormente, aquilo que pensavam interiormente, eram hipócritas. Nosso Senhor dirá, eram como sepulcros caiados, muito branquinhos por fora e cheios de podridão lá por dentro, né? O cadáver lá em putrefação, em decomposição, lá enterrado, lá embaixo. Eram como que a encarnação daquilo que São José Maria Escrivá transcreve aqui em Caminho, no ponto 393, diz assim: um homem, um cavalheiro transigente, tornaria a condenar Jesus à morte. Ou seja, eram pessoas que já tinham se acostumado a não fazer aquilo que pregavam, a não ser coerentes de vida. E acabaram por não aceitar Cristo como sendo o Redentor e o levaram à cruz. Coisa que pode acontecer conosco também, porque pela falta de incoerência nós pecamos. E Epístola aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 6, de modo muito cru, diz que todo aquele que peca volta a crucificar a Cristo no seu coração. Então aquele que não é coerente voluntariamente, né, o pecado sempre é um ato voluntário, é plenamente consciente, plenamente querido. Então, uma pessoa que não é coerente torna a condenar Jesus à morte. E no ponto seguinte, São José Maria Escrivá diz assim de modo muito enérgico, diz: a transigência é sinal certo de não se possuir a verdade. É uma pessoa que abre mão dos seus valores, né, e vai se moldando de acordo com a opinião das pessoas ao seu redor. E ele continua: quando um homem, logicamente isso aplica a uma mulher, né? Quando uma pessoa, vamos colocar assim, quando uma pessoa transige em coisas de ideal, de honra ou de fé, essa pessoa é uma pessoa sem ideal, sem honra e sem fé. Vamos reconhecer que de fato é uma afirmação muito forte, muito categórica. E as pessoas coerentes, por outro lado, são pessoas que mantêm uma unidade de vida simples e forte. E são pessoas que se manifestam extremamente atraentes, como no caso de Natanael. São pessoas que fazem... Perdão. São pessoas que fazem vibrar o coração de Deus, né? E ainda por cima são pessoas que fazem vibrar o coração dos que têm à sua volta e se apresentam como pessoas sólidas, pessoas que servem de alicerce. Sólidas alicerce para si mesmos, né, para o cultivo do seu crescimento pessoal, mas também sólidas alicerce para suas famílias, para os seus amigos, para a empresa, onde desenvolve a sua atividade profissional, escritório, consultório, laboratório, onde estiver, né? Como atingir essa unidade de vida, né, que nós queremos com certeza cultivar? Nós podemos pensar em dois estímulos fortes para isso. Por um lado, estar sempre na presença de Deus. Ou seja, abrindo mão do juízo dos homens
e preocupando-se com o juízo de Deus continuamente. Deus, né, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, que nos contemplam continuamente e percebem tudo, nosso exterior, nosso interior, aquilo que vai pela nossa mente, que vai pelo nosso coração. A imitação de Cristo, que sentindo-se sempre na presença de Deus, ele dirá: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai, eu sempre faço aquilo que é do seu agrado. Uma pessoa que cultiva essa presença de Deus, como dirá São José Maria Escrivá, uma presença amorosa de Deus, nosso Pai, é uma pessoa que ela vai ser sempre de uma única peça, sem duplicidade. Cito aqui umas palavras suas no livro É Cristo que Passa, um livro de homilias. É logo no começo, na primeira homilia, número 11, diz assim: todo o panorama da nossa vocação cristã, essa unidade de vida que tem como nervo a presença de Deus, nosso Pai, pode e deve ser uma realidade diária. Ele já dá aqui uma definição. Essa unidade de vida que tem como nervo, aquilo que dá consistência, da tensão boa. Toda essa unidade de vida tem como nervo a presença de Deus, a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Cultivar essa presença amorosa de Deus, nosso Pai. Ou seja, amorosa, não de um censor, mas de alguém a quem nós experimentamos tanto amor, que movidos também por esse amor, queremos corresponder e agradar o tempo inteiro, o tempo todo. Um Deus que é Pai, ainda por cima. Uma presença amorosa de Deus, nosso Pai. Que me leva a ser, então, muito honesto, muito verdadeiro. E a hora que me passa pela cabeça, não sei, dirigir um olhar malicioso para as pessoas, ou em algum site de internet, seja estando escondido no meu quarto, né, querendo olhar de binóculo pela janela do prédio vizinho, uma pessoa que está se trocando ou não, ou seja diante de outras pessoas, tanto faz, acabo não fazendo, porque eu estou diante do meu Pai, que sempre me acompanha. Eu acabo não cedendo, eu sou mesma pessoa, sozinho ou na presença de muitas outras pessoas. E tanto faz, se eu estou estudando numa biblioteca, numa sala de estudo, ou trancado no meu quarto, se o meu objetivo era esse, estudar na presença de Deus, eu vou estudar, eu vou fazer aquilo que me corresponde fazer. E vou ajudar as pessoas. Haja ou não plateia. Eu vou abrir a porta de um elevador, vou carregar o pacote de uma pessoa no ônibus, ou vou ceder o meu lugar para alguém, estando ou não sendo observado por quem for. E não vou nem receber propina, nem oferecer propina, não vou nem me deixar levar pela maledicência, porque todo mundo aqui está falando mal, porque é um valor. Meditávamos isso em agosto, no mês passado. E nem de modo assim camuflado, eu vou fazer considerações assim clandestinas, né, ou anônimas para as pessoas nas redes sociais. Ou seja, eu vou arrumar minhas coisas, tendo ou não perspectiva de receber visitas na minha casa, vou deixar meu quarto, minha casa sempre em ordem, sempre arrumada. As gavetas, né? E não vou numa boate só porque agora estou viajando num congresso, numa viagem de negócios, e minha família ficou em outro lugar. Não vou numa boate, não vou beber a mais só porque estou sozinho. Vou manter o meu padrão, que é um padrão de temperança, de coerência cristã. E não vou trocar mensagens insinuantes com colegas de trabalho porque ninguém está vendo. E meu celular tem senha, e meu micro tem senha, que ninguém tem acesso. Tanto faz. Deus está vendo, estou na presença de Deus. São José Maria contava o episódio de um padre de um povoado assim na Espanha, que estava passando por uma crise muito séria e tinha resolvido abandonar o sacerdócio. E tirou sua veste talar, né, sua roupa de padre, deixou tudo lá na igreja, pegou a sua mala
E foi embora, assim, já saiu logo de madrugada da cidade para não ser visto por ninguém. E foi andando a pé pela estrada até que de repente ficou lá, se sentiu seguro de não ser reconhecido por ninguém. Ficou lá com a sua mala, vestida em traje civil, vamos dizer assim, pedindo carona. E de repente parou um caminhão. E o motorista do caminhão disse: para onde é que você vai? Para tal lugar, sobe, eu posso te levar. E outro perguntou: mas você está sozinho? O motorista titubeou e falou: bom, estou, pode subir. Então subiram e conforme estavam, já o caminhão começou a andar, já estavam ganhando velocidade. O padre, né, que tinha pego carona meio disfarçado, virou para o motorista do caminhão, que contava São José Maria Escrivá, era um membro do Opus Dei. Então o padre virou para ele e perguntou: mas por que você titubeou quando eu te perguntei se você ia sozinho? Querendo pensar se tem alguém lá na boleia do caminhão, alguma coisa. O outro falou assim: não sei se o senhor vai me entender, mas eu nunca vou sozinho. Eu sempre estou na presença de Deus. E os meus anjos da guarda sempre me acompanham. E o outro ficou lívido, gelado, e falou: para o caminhão, por favor. O outro parou e falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim: não, eu sou o padre do povoado e estava me escapando, eu estava indo embora, eu vou voltar para lá. Você vê que o testemunho de coerência desse caminhoneiro foi suficiente para que o padre se recompusesse lá por dentro. Você vê que era um homem bom, estava passando por uma crise e já se arrependeu e voltou atrás. Porque percebeu também: eu estou na presença de Deus, como é que eu vou me desenvolver em outro lugar diferente? Tudo bem que ninguém vai me conhecer, mas eu me conheço e Deus me conhece, Deus me vê. Esse é um elemento forte que a gente deve evocar continuamente para viver essa coerência de vida. Estou sempre na presença de Deus. E há um outro elemento forte, que por mais que a gente não faça as coisas para ser visto pelas pessoas, a gente deve considerar que nós sempre somos vistos pelas pessoas. O segundo elemento é a preocupação de dar bom exemplo para os outros. Não para ficar bem, não por um motivo de vaidade, mas para ajudá-los, para edificá-los. Depois, então, do cultivo de uma presença amorosa de Deus nosso Pai, está como forte estímulo também, se apresenta como forte estímulo, essa preocupação de dar bom exemplo para os outros à nossa volta. A preocupação pelo bem espiritual e humano das outras pessoas. Lembrar daquela exortação de Jesus também no Sermão da Montanha: brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. É verdade, a gente não deve fazer as coisas para ser vistos. Jesus fala que a mão direita não saiba o que fez a mão esquerda. Não deve sair por aí apregoando, cacarejando pelos bens que nós produzimos. Mas, ao mesmo tempo, não devemos perder de vista que com o nosso bom exemplo a gente pode edificar e com o nosso bom exemplo a gente pode destruir. O crescimento, o desenvolvimento das pessoas à nossa volta que podem ficar mal influenciadas, podem ficar até decepcionadas. A preocupação pelo bem espiritual e material dos outros serve como boa proteção para portar-nos de modo sempre coerente. Dentro dessa mesma linha, já meditávamos há pouco tempo na realidade da comunhão dos santos, no cultivo da unidade, sendo promotores de unidade. Que, aliás, eu deixo aqui uma espécie de, nem sei como classificar, não é propriamente uma queixa, mas uma surpresa. Foi um vídeo, uma meditação, que do ponto de vista assim, dos views na internet, lá no YouTube, acabou tendo menos views. Promotores de unidade. Será mesmo que a gente não se sentiu muito estimulado a querer ser promotores de unidade, que então o pessoal entrou menos para meditar, para considerar? Veja lá, é uma proposta bem cristã também, mas fechando um parênteses, foi só uma chamadinha carinhosa, de atenção. Mas preocupar até pela comunhão dos santos, pelo bem espiritual das pessoas, com a nossa conduta. E há uma terceira consideração que eu queria fazer aqui, que serve de estímulo para que nós cultivemos essa unidade de vida de modo inquebrantável. A presença de Deus, a preocupação pelo bom exemplo, mas
em terceiro lugar, é preciso colocar, sinto a necessidade de colocar um outro elemento, que é o cultivo das virtudes. Só a presença de Deus e só o estímulo assim de dar bom exemplo não são suficientes para que nós sejamos coerentes. Não basta querer fazer o bem, é preciso ser capazes de fazer o bem. São duas coisas diferentes. E o ser capazes de fazer o bem sempre, em cada momento, com muita unidade de vida, supõe ter virtudes, ter cultivado uma força interior. A palavra virtude significa isso, uma força. Vir significa forte. Virtude, uma força. Ter desenvolvido essa capacidade, ter cultivado essa musculatura, essa força, para efetivamente, na hora que se faz necessária, eu atue do modo mais coerente, do modo mais correspondente. Parece que o Brasil é o segundo país do mundo em número de cirurgias plásticas. A gente fica para trás só dos Estados Unidos. E há uma facilidade agora, já desde alguns anos, né, bastantes anos, para a pessoa até projetar como gostaria que o seu rosto se manifestasse. Que são simuladores de computador, assim, 3D, em que a pessoa sentada do lado do médico, lógico, não dá para ela fazer tudo aquilo que ela quer. Algumas limitações, até da sua própria constituição física, o que for, né? Mas, em boa medida, ela pode simular o resultado de umas plásticas no nariz, né, chamada rinoplastia, nos seios, no caso de uma mulher, ou a diminuição de volume na face, no queixo, na bochecha, na papada. Pode fazer uma simulação, falar, eu quero ficar assim. Dentre 3 ou 4 modelos de nariz, eu quero esse nariz aqui, que eu me enxergo melhor com esse raiz do que nariz do que com aquele outro. Digo, até certa medida, mas há uma facilidade e tanto, em que a pessoa se vê como que artífice até da sua própria cirurgia plástica, ainda que é o profissional quem vai realizar, mas está como uma protagonista ali. Em outras áreas também, a gente pode exercer, né, um domínio sobre o nosso físico, né, a gente fazendo condicionamentos físicos, alinhamento dos dentes, né, submetendo a utilização de uns aparelhos, mas ele pode alinhar, e pode deixar os dentes, pode branquear, ou essas ginásticas corretivas, RPG, pilates, né, que as pessoas vão fazendo e vão desenvolvendo uma musculatura, ou as posturas, tudo isso eu posso ser artífice das minhas mudanças, coisas que me capacitam para tirar muito mais rendimento da minha própria vida. Agora, é importante que nós também consideremos que nós estamos capacitados a ser cirurgiões plásticos da nossa própria personalidade, condicionadores da nossa personalidade, alinhadores da nossa personalidade, do nosso próprio caráter. E tudo isso à base de cultivar virtudes. Isso que vai nos dando, então, essa facilidade, essa desenvoltura para ser coerentes em cada momento, em cada instante. Aquelas virtudes que me permitem, então, me apresentar com uma visão, exteriormente, com a visão interior que eu tenho do que é ser cristão. O ser cristão, como se diz, até debaixo d'água, em qualquer situação. São João Crisóstomo, portanto, nos primeiros séculos do cristianismo, dizia que as pessoas, para serem boas, para serem coerentes, elas não precisam sair do mundo, não precisam se esconder. Exatamente essa proposta que Deus, através do Opus Dei, quis recordar, né, para todo mundo. Dizia assim São João Crisóstomo, lá no século IV. Não vos digo, abandonai a cidade e afastai-vos dos negócios dos cidadãos. Não, permanecei onde estáis, mas praticai a virtude. Para dizer a verdade, eu quereria mais que brilhassem por sua virtude os que vivem no meio das cidades que aqueles que foram viver nas montanhas. Porque disso se seguiria um bem imenso, já que ninguém acende uma luz para colocá-la debaixo do celeiro.
E não me venhas dizer que tenho filhos, tenho mulher, tenho que atender a casa e não posso cumprir aquilo que você me diz. Se nada disso tivesses e fosses tíbio, tudo estaria perdido. Ainda quando tudo isso te rodeie, se és fervoroso, praticarás a virtude. Só uma coisa se requer, uma generosa disposição. Se a há, nem idade, nem pobreza, nem riqueza, nem negócios, nem outra coisa alguma pode constituir obstáculo para a virtude. E, na verdade, velhos e jovens, casados e pais de família, artesãos e soldados, cumpriram já quanto foi mandado pelo Senhor. Jovem era Davi, José era escravo, Áquila exercia uma profissão manual, a vendedora de púrpura estava à frente de uma loja, outro era guardião de uma prisão, outro centurião como Cornélio, outro estava doente como Timóteo, outro era um escravo fugitivo como Onésimo, e faz aqui um passeio, né, sobre aqueles personagens já do Novo Testamento que vão aparecendo nas epístolas de São Paulo. Mas, entretanto, nada disso foi obstáculo para nenhum deles, e todos brilharam por sua virtude, homens e mulheres, jovens e velhos, escravos e livres, soldados e civis. Todos brilharam por sua virtude. E cada um de nós está chamado então a brilhar pela nossa virtude, né, que leva a uma coerência de vida cristã. E só vamos conseguir ter essa unidade de vida verdadeiramente se formos pessoas com virtude. Então essa é a última tese que queria apresentar aqui. O que são propriamente as virtudes? O Catecismo da Igreja Católica, que nós também conhecemos, podemos encontrar um PDF dele lá no site do Vaticano, ou em outros, né, que vão reproduzindo. Eu trouxe aqui o livro físico. Diz o seguinte, é o ponto 1803 do Catecismo da Igreja, diz assim: a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si. Com todas as suas forças sensíveis e espirituais, a pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. Então a virtude é uma disposição habitual e firme para fazer o bem. No ponto seguinte, o Catecismo continua: as virtudes são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam nossos atos, ordenando nossas paixões e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Ela pratica o bem. É com espontaneidade, com desenvoltura, e ainda por cima diz aqui, é com alegria. Ela pratica o bem o tempo inteiro. E quando falamos de virtudes, ao que nós nos referimos? Nos referimos à prudência, à fortaleza, à temperança, à justiça, à constância, à sinceridade, à humildade, à amabilidade, à compreensão, à lealdade, otimismo, à ordem, à responsabilidade, etc, etc, etc. Há várias classificações de virtudes, Santo Tomás classifica em umas 50 e poucas. E todas elas, então, são capacidades que a gente pode cultivar, deve cultivar e colocar em movimento para viver essa unidade de vida, ser os mesmos em qualquer ambiente onde estejamos. Todas as qualidades que a gente acaba identificando nas pessoas santas, aliás, faz parte do processo de beatificação, de canonização, o tratado, né, o decreto, melhor, das virtudes heróicas. Quando é aberto o processo, né, de canonização de uma pessoa, ela passa a ser considerada serva de Deus. Quando já ouviram todas as testemunhas, né, já se averiguaram todas as testemunhas também dos seus escritos, né, aquele tribunal eclesiástico, né, montado para essa finalidade, identifica nela a heroicidade na prática das virtudes, então vem o decreto das virtudes heróicas e a pessoa deixa de ter o título de serva de Deus e passa a ter o título de venerável. É uma situação em que já nem se pode celebrar missa de defuntos por ela, já há uma certeza de que ela está no céu. Mas, ao mesmo tempo,
também não se pode invocá-la assim como santo oficialmente. Primeiro tem que fazer um milagre, daí vem a ser beatificada. E se tem um segundo milagre, pode vir a ser canonizada. Mas o primeiro passo, assim, né, o passo importante antes da beatificação, da canonização, é o reconhecimento das virtudes heróicas. E como adquirir essas virtudes? O catecismo continua nos projetando luz. Se a gente abre e vai ler o ponto 1810, a gente encontra aqui a seguinte definição: as virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Mas apresenta aqui 3 elementos: a educação, ou seja, o investimento na própria formação, a realização de atos deliberados e a perseverança sempre retomada com esforço. Em primeiro lugar, a formação. É preciso aprender sobre as virtudes. É preciso que eu saiba melhor o que é a virtude da prudência, o que é a virtude da fortaleza, o que é a virtude da sinceridade, o que é a virtude da humildade. Graças a Deus a gente encontra muita literatura sobre isso, a Editora Quadrante, a Editora Coautor de Livros, tem publicado vários cadernos, vários opúsculos já ao longo dos últimos anos sobre as virtudes, a existência das virtudes. Eu tenho aqui comigo um livro do Padre Francisco Fausto, que a gente pode encontrar também o PDF disponível no blog dele, o blog Fé, Verdade e Caridade, que se intitula Conquista das Virtudes. É um pequeno tratado, com uma linguagem muito moderna, muito atual, porque ele escreveu recentemente a publicação de 2014, que é uma joia, que vale a pena a gente mergulhar neles. Mas através dessa formação, nós vamos conhecendo, vamos nos apaixonando pelas virtudes, a ponto de querer tê-las para nós. Descobrimos como um tesouro escondido que a gente quer desenterrar, para tê-lo para nós. E ajuda muito também conhecer essas virtudes encarnadas, lendo uma biografia de um santo, mas fundamentalmente lendo bem o Evangelho, porque vemos cada uma das virtudes encarnadas na vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita simplicidade, com toda essa desenvoltura, toda essa alegria, que se torna para nós extremamente atraentes. E devemos aprender para ensinar. Aprender para formar as pessoas nas virtudes, aquelas pessoas que Deus faz depender de nós. Cada uma delas, às vezes a esposa, o marido, os filhos, os amigos, no ambiente de trabalho, um subordinado, um igual, um superior, tanto faz. Depois, diz o catecismo, realizando atos assim deliberados, ou seja, que eu me proponho fazer. Faço o propósito de fazer. Como são importantes os propósitos na vida cristã? A pontualidade, para ser pontual, para a hora de acordar, a hora de começar um trabalho, pontual para a hora de dormir, ou a hora de terminar um trabalho. Eu deliberadamente me proponho a não responder cada vez que o meu irmão me provocar, ou cada vez que eu me considerar assim injustiçado, incompreendido pelo meu pai, pela minha mãe. Vou abordar o assunto depois. Eu me proponho a trocar uma ideia com a esposa, uma ideia com o marido, a hora de fazer gastos mais elevados para viver a virtude da pobreza, para evitar o vício da prodigalidade, que é gastar a mais. Eu me proponho a parar na segunda lata de cerveja, que eu já sei que a partir daí eu não tenho mais resistência. E a pessoa que se propõe a namorar em público, porque já sabe que ao isolar-se, como se gostam muito, então acabam atravessando todos os sinais e depois acabam... A sensualidade, que deve ser um fator de integração da vida humana, acaba supondo para eles ali uma desintegração até da própria relação entre eles. E assim por diante. Eu vou manter a minha gaveta ordenada, eu vou ir fazendo propósitos. Dizia um dos diretores do Opus Dei aqui no Brasil, que foi enviado por São José Maria Escrivá logo no início, para coordenar todos os trabalhos, dizia uma coisa
Com certeza ele aprendeu com São José Maria, dizia assim: quem faz propósitos e os cumpre, vai bem. Quem faz propósitos e não os cumpre, não vai mal. Pelo menos ele está se propondo, em algum momento ele vai, nesse processo ele vai acabar vingando, vai começar a realizar atos bons. Então quem faz propósitos e os cumpre, vai bem. Quem faz propósitos e não os cumpre, não vai mal. E concluía: o que não faz propósitos, esse vai mal. Então esses atos deliberados, esses atos que eu me proponho a realizar para cultivar as virtudes, uma vez que eu identifico quais são eles, já defino os contornos que eles têm. E depois, diz o Catecismo, essa perseverança com esforço. Logicamente, eu não vou desesperar se eu estou fazendo propósitos e não estou cumprindo, mas eu vou apontar para fazer e cumprir. E vou perseverar nesse fazer e cumprir. E sem me deixar depois contentar com os níveis que eu atingi. Há um autor espiritual que fala que as verdadeiras virtudes, elas têm 8 características, que eu só menciono aqui de modo muito rápido. As virtudes genuínas, a gente não para admirá-las com vaidade, nem as apregoa por aí. Em segundo lugar, nós a vivemos com a preocupação de ajudar os outros filhos, alunos, colaboradores, a amá-las, a adquiri-las como um dos maiores bens que podemos fazer-lhes. Terceiro, se nós não ficamos satisfeitos com os níveis que a gente já atingiu, dizia Santo Agostinho, o dia que disseres basta, estás perdido. Do ponto de vista da virtude, não progredir significa regredir. Em quarto lugar, se notamos que ao esforçar-nos por adquiri-las, a mente se torna mais lúcida para compreender Jesus Cristo, os santos, em suma, as verdadeiras pessoas de valor. Em quinto lugar, a verdadeira virtude se nota à medida que ela vai abrindo um espaço cada vez maior na nossa alma para amar a abnegação, o sacrifício, a entrega discreta, as boas ações praticadas sem tocar a trombeta, contentes apenas de que Deus as veja. Depois, em sexto lugar, a boa virtude se manifesta como dando esse fruto, considerando sempre que sem a graça de Deus ela nunca chegaria a conquistá-la, que ela precisa da graça de Deus e precisa estar correspondendo por amor, ou seja, uma graça que é correspondida com amor. Em sétimo lugar, se as duas coisas vão conjugadas, tanto a prática das virtudes como a consideração da ajuda de Deus na nossa alma. A gente faz tudo aquilo que depende de nós e conta com que Deus vai fazer tudo aquilo que depende dele. E o oitavo lugar diz que se são virtudes para todas as ocasiões, ou seja, em casa e fora de casa, e não virtudes de ocasião para ficar bem em certos ambientes movidos pela vaidade, ou seja, se são fonte de unidade de vida. Vamos terminando a nossa meditação. Dizíamos antes, que às vezes a gente, através de um condicionamento físico, com muitos esforços, a gente se coloca numa situação muito sadia do ponto de vista material. E para o nosso condicionamento moral? Não merece a pena? Para alinhar os dentes dos filhos ou os próprios, a pessoa vai ao ortodontista um sem número de sessões, pagando bem. E para alinhar os valores da nossa alma, não devemos também empreender esse esforço? Para o corpo, a ginástica corretiva. E para a alma? E para o nosso caráter? Será que também não há? A grande preocupação para a melhora de qualidade de vida, a gente busca orientação alimentar, etc., E para a qualidade de vida moral e espiritual, será que não podemos ir atrás também de mais orientação, mais preocupação, mais formação? Para o tal condicionamento físico, muitas pessoas têm um personal trainer. E para o condicionamento moral? Não poderíamos procurar e ser constantes numa direção espiritual com o sacerdote da nossa confiança? Ficamos com todos esses elementos para pensar. Vamos pedir à Virgem Maria, pedir a São José, mestres da presença de Deus, mestres da coerência de vida cristã, mestres na prática de todas as virtudes, que de fato nos conduzam por esse caminho de ser
como Jesus Cristo, perfeitos seres humanos. Pessoas que, na presença de Deus amorosa, com o cultivo das virtudes, vivem essa coerência a toda a prova. Antes de terminar, vamos fazer um breve exame de consciência. Ato de presença de Deus. Tem unidade de vida, ou seja, tem uma vida que seja um testemunho das virtudes cristãs em toda parte, em casa, no trabalho, nos momentos de lazer, etc. Sem distinções, sem ter como que uma dupla personalidade. Sou o mesmo em todos os ambientes. Comporto-me com naturalidade e coerência cristã no meio dos ambientes paganizados ou pagãos em que me encontro? Sem alardes, mas também sem concessões, considerando sempre a presença amorosa de Deus, nosso Pai, comigo. Procuro praticar as virtudes cristãs no meu trabalho profissional, a prudência, a fortaleza, a constância, a humildade, a amabilidade, a compreensão, o otimismo, a justiça, a ordem, a caridade, etc. Compreendo que um aspecto fundamental da formação das pessoas que Deus me confia, filhos, esposa, marido, amigos, colegas de trabalho, etc., é ajudá-los a valorizar e praticar as virtudes, sinceridade, lealdade, responsabilidade, autodomínio, espírito de sacrifício, etc., porque sem virtudes não pode haver formação sólida nem caráter firme. Dou exemplo das virtudes que quero ensinar. Peço à Virgem Maria e a São José que, do mesmo modo que formaram Jesus do ponto de vista humano a praticar as virtudes e ser verdadeiramente homem, também estejam na história de formação do meu caráter, a ponto de investir sempre na minha formação, na realização de atos virtuosos deliberados e de perseverar com esforço na luta por ser melhor. Ato de contrição. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.